Fala, galerinha da rede, da network. Vamos lá com mais um tutorial da Help Info Consultoria Informática. Tá, o que a gente vai abordar hoje aí, gente? Teve gente perguntando a respeito do balance com link dedicado e o link ADSL PPPoE, por exemplo, né? A lógica do vídeo anterior que nós colocamos lá no canal é a mesma, né? Não tem diferença, muda pequenos detalhes, mas aí eu vou abordar para vocês aí como é que faz, principalmente no caso assim de cargas diferentes e com links diferentes, né? Links de tipo diferente. Tá? O que a gente precisa primeiramente fazer aqui é configurar a internet no MikroTik. Vamos partir aí do pressuposto que já está tudo configurado, apesar que acho que nesse aqui não está, eu vou ter que configurar rapidinho. Ele parece não tá. Eu vou configurar rapidinho, dar uma checada aqui só para ter certeza, né? O que eu vou fazer aqui? Criar uma lista primeiro dessas interfaces, uma lista de interfaces, e vou agregar todas as minhas interfaces de saída para a internet nessa determinada lista. Então, ETH111, ETH2112 e meu link PPPoE. Tá? Eu estou pressupondo aí que vocês já criaram um discador PPPoE com essa opção aqui desmarcada, tá? Adicionar rota padrão. Normalmente ele vem marcado, se eu não me engano, vem marcado por padrão, mas aí vocês desmarquem isso aqui. Se quiser usar os pontos DNS da operadora, pode usar, ou se quiser usar o público também não tem problema, tá? Então, com a interface criada, tudo certinho, a gente vai fazer um mascaramento aqui rapidinho. Eu costumo usar dessa forma com a lista, porque para fazer redirecionamento de porta é mais prático, né? Em vez de ficar criando uma regra para cada interface, a gente cria uma regra, por exemplo, para as 3 interfaces. Então, se uma cair, aquela regra está valendo para outra interface e para outra, né? Vamos fazer um mascaramento aqui rapidinho. Ó, uma regra só, mascarei as 3 interfaces de saída. O DNS já está configurado. Vamos configurar as rotas aqui do nosso MikroTik. Tá, eu vou botar no caso, o que são as rotas? É o IP de saída da minha internet, né? Eu estou definindo aqui que 0.0, internet está saindo para o meu modem 1.100, ok? A distância, para essa situação que a gente vai usar o balance aqui, eu recomendo colocar dessa forma, porque aí você tem um controle melhor em relação à distância, né? No caso aqui, a distância é a prioridade das rotas, né? Quando eu coloco 2, a distância, por exemplo, para esse endereço aqui, ó, que é a internet, ele está usando 2. Não tem ninguém por enquanto aqui, né, definido. Essa distância aqui não é para rotas de internet, é para outros IPs. Então, 2 por enquanto está sendo a menor distância. Então, ele está priorizando essa rota aqui. Vou criar uma outra rota, que é nosso PPPoE. Aí eu coloco a distância 3. Você vai ver que ela vai ficar azul, porque a 2 é prioritária. Se essa cair, ele passa para a outra rota, que é a 3. Então, nesse momento a gente já deve ter internet no MikroTik. Só dar uma verificada. Os links mascarados com DNS, com rota, tá tudo certinho. Então beleza, vamos lá criar o nosso balance agora. O que a gente faz aqui? Ó? Primeiramente, a gente vem IP, Firewall, Mangle. A gente vai fazer as marcações aqui na tabela de Mangle, né? E as aceitações aí de conexões, quem você quer passar por fora do balance, quais equipamentos você quer acessar de fora da rede. Então a gente inicia o balance criando 2 regrinhas básicas aí de accept, que uma é para a gente passar determinados clientes ou equipamentos por fora do balance. De repente você está usando um classificador de conexão aí que pode te trazer algum tipo de problema. Por exemplo, o Buff Address and Port, ele traz alguns problemas em relação a banco, em relação a hospedagem. Então, nessa situação, às vezes é necessário você passar um determinado membro lá da empresa, um diretor, por exemplo, passar por fora do balance, né? Então, o que a gente faz? A gente cria uma regra aqui para isso, né?
Em geral, a gente deixa pré-rota. Advanced. Eu digo que todo pacote que tiver como origem um determinado IP ou lista, né, ele vai aceitar essa conexão. Então, quando ele tiver a origem, por exemplo, fora do balance, é a lista no caso, né? Essa lista aqui. Todos os IPs contidos nessa lista aqui, ó, que tiver solicitando fazendo uma requisição para fora da sua rede, né, para a internet, ele vai aceitar direto, ok? No Source Address List. Você pode comentar aqui, ó, e colocar, por exemplo, fora do balance, certo? Aí como é que você cria essa lista? Eu quero definir que o diretor com IPX lá, ele vai passar por fora do balance. Então você, deixa eu apagar essa lista aqui e criar uma nova. Fora da lista não, é fora do balance, gente. Eu errei ali na regra. Deixa eu só voltar lá e corrigir. Fora do balance. Já aparece aqui, ó, fora do balance. Aí eu pego o IP do gerente, por exemplo, né, 88.200, defino ali. Então esse camarada ele vai passar por fora do balance, ok? Volto lá no Mangle e vamos criar agora uma regra de aceitação de conexões entrantes, ou seja, aqueles equipamentos que você tem na rede e que você não quer que faça o balanceamento quando a conexão for entrante, for para ele em si, né? Porque o balance ele vai pegar as conexões saintes e entrantes. Então, para a gente aceitar essas conexões para o equipamento, a gente precisa criar uma regra, né, de accept para uma determinada lista ou equipamento. Então a gente cria aqui, ó, na chain pre-route, e quando o destino for qualquer IP dessa lista, né, por exemplo, lista equipamentos, eu vou aceitar a conexão. Acesso, por exemplo, vou comentar aqui acesso aos equipamentos da rede. E aí você vai lá em Address List, na mesma guia Firewall, cria uma lista, equipamentos, e define lá quais são os equipamentos. Por exemplo, a minha outra rede que está no MikroTik, né, eu estou num hotspot, por exemplo, e eu quero acessar os meus clientes PVPoE que estão conectados no meu servidor. Então eu boto lá o range de IP deles, por exemplo, né? Então a partir desse momento eu já consigo fazer acesso a esses clientes, tá? Então são duas regras de accept para iniciar o balance. Uma para você passar os clientes por fora do balance e outra para você fazer acesso às conexões entrantes, ok? Então agora a gente cria o balance propriamente dito, tá? Como é que a gente vai criar essas regras? Primeiro a gente tem que saber quantas marcações são necessárias aí para a gente criar a quantidade de regras necessárias para fazer um balance corretamente, tá? Quando o link é simétrico, que são de velocidades iguais, normalmente a gente utiliza duas regras, ok? Mas aí quando você tem, por exemplo, um link é o meu caso, eu tenho a minha interface WAN que é de 50 e minha interface a WAN 1 é de 50 e a WAN 2 é de 15. Então eu tenho velocidades diferentes. Se eu fizer um balance com duas regras, ele não vai distribuir essas cargas de uma boa forma, né? Então o ideal é que você procure o MDC entre esses dois números. E aí essa quantidade, esse número que você encontrar de MDC, vai ser a quantidade de marcações que você vai fazer no seu balance, ok? Então nesse caso aqui, o meu MDC entre 50 e 15 é 5. Então preciso fazer 5 marcações. Aí eu pego esses 5 e divido por 2. Lógico, eu não vou ter 2 marcações e meia. Eu vou ter 3 e mais 2, né? E aí no caso, 3 vai para o meu link maior e 2 vai para o meu link menor. Ok? Então, vamos voltar lá em Firewall e vamos criar as 5 regras, né, para fazer essa marcação aí. Tá? O que a gente faz aqui? Em geral, pré-rota. Em avançado, tá? Aqui é a guia que vocês devem prestar mais atenção. Pré-rota, né? Avançado. Primeiramente, você tem que excluir quando o destino, lembra que eu falei, quando eu partir com acesso para um determinado equipamento da minha rede,
né? E eu não quero que passe pelo balance. Então, o que eu faço? Eu excluo, né, com esse exclamação aqui, os equipamentos que estão naquela lista. Então, quando eu partir com acesso para esses equipamentos, ele não vai fazer o balanceamento das conexões entrantes. Se você deixar isso aqui desmarcado, simplesmente você não consegue acessar o equipamento, tá? Então essa é a primeira coisa que vocês devem prestar atenção. A segunda é o tipo de classificador e a quantidade de marcações que a gente vai fazer aqui, ó. Tá? O que eu recomendo é esse aqui, ó, Buff Address. Se você usar esse aqui, Buff Address and Port, tem gente que usa e prefere definir através de listas quem vai passar por determinado link ou quem vai passar por fora do balance, enfim. Eu prefiro ser mais prático e usar diretamente isso aqui, que ele vai fazer um... Ele vai, na verdade, ele vai conectar e sair pelo mesmo link. Ele vai entrar e sair pelo mesmo link, evitando alguns problemas de bancos e hospedagem e tudo mais. Então eu costumo usar esse aqui, tá? Lembra que eu falei que eram 5 marcações no meu cenário aqui, né? Eu achei um MDC de 5, então eu coloco 5 aqui, 5 marcações. E vai começar de 0, tá? A gente começa de 0 aqui. Perfeito? Esse é o classificador que a gente vai usar e a quantidade de marcações. A gente vem agora em Extra, DST Address Type, vamos colocar local e inverter o tipo. No caso aqui local, né? Que tipo de endereçamento que eu quero para essa regra? Eu quero endereçamento local. Não, eu não quero endereçamento local, eu quero o inverso de local. Então você faz a inversão e não pega o endereçamento do microtik, por exemplo. Todo endereçamento local que tiver endereço interno do microtik, ele não vai pegar e vai fazer o balanceamento. Ele inverte, pega só os endereços externos ao microtik, né? Não os endereços públicos externos, por exemplo, equipamentos. Enfim, ele faz essa inversão aqui para isso. E aqui a gente faz a marcação de rota. Desmarcando isso aqui, ó. Tem que desmarcar isso aqui, senão não funciona, tá? Isso aí depois eu explico o que é. Aí o que a gente faz aqui, ó? Vou botar, por exemplo, o nome de uma rota, GW1, né? Gateway 1. Então marquei aqui, desmarquei o pass-through, ok? Vou criar uma nova regra, copiando ela, tá? E vou mudar somente, nessa situação aqui, somente o 1, o 0 para o 1, tá? Então essa é a minha segunda marcação, certo? Vou criar mais um, são 5 regras, estou na segunda. Vou criar mais uma para o meu Gateway 1. Eu mudo aqui. Então eu já tenho, ó, 1, 2, 3 marcações, mark route para o meu Gateway 1. E agora tem que fazer para o 2. Então eu posso copiar essa regra aqui, né? Mudar aqui para 3, que no caso é a minha quarta marcação. Começou de 0, né? Então o 3 aqui ele é a quarta marcação. E vou colocar GW2, sempre com pass-through desligado. Ok? Pego a última regra aqui, ó, e copio de novo. Deixa eu ver se eu copiei mesmo, gente. Espera aí. Copiei. E mudo lá para 5/4. Aqui já está como 2, então eu estou totalizando aqui, ó, 5 marcações. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 5 selecionados. 3 marcações para o meu link 1 e 2 marcações para o meu link 2. Ok? O que eu tenho que fazer agora? Eu não defini aqui, ó, New Route Mark. Eu estou marcando eu estou marcando as rotas, né, para esse GW2 aqui, essa marcação aqui. Eu tenho que ir lá agora na tabela de roteamento e ver se essa marcação existe na rota lá, né? Então vamos lá, IP Route não existe, tá vendo? Route Mark não tem nada aqui, ó. Então eu tenho que criar uma marcação de rota aqui para que o balance funcione. Como é que eu faço isso? Adiciono, coloco meu gateway, primário no caso, né? E coloco lá o GW1. Não é meu primário? Então, gateway 1. Ok. Agora eu vou criar um secundário em cima da interface PPPoE. O gateway, né? Aqui, ó, o gateway PPPoE, tá? Route Mark GW2.
Pronto, já fiz as marcações aqui, ó, a distância ele vai ficar 1 mesmo, tá? Porque isso aqui é uma rota marcada, então são rotas diferentes, apesar de ser o mesmo gateway, uma tem marcação, outra não. E é isso que o balance vai usar, tá? Então aqui, ó, a partir desse momento, eu já tenho o meu balance funcionando. Se vocês perceberem, vamos abrir um site qualquer, já vou ter tráfego nas duas interfaces, ó. Lógico que uma interface ela vai ter um tráfego maior ou vai ter um tráfego menor em função do classificador que a gente está usando aqui, ó. Lembra que eu falei sobre os problemas que podem trazer? Então ele agarra a conexão de uma forma que ele vai ficar sempre saindo e entrando pelo mesmo link. Isso aí, vamos dizer assim, no balance ele subutiliza um pouco a expectativa do balance, mas ele funciona bem, principalmente quando você tem muitos clientes, né? Mas ele não te traz problemas. Se você marcar isso aqui, você vai perceber que ele de fato vai te dar aquela sensação, como muita gente fala, somou os links. Não, não é bem somar os links. Ele distribui melhor as conexões, mas quem usa banco, principalmente se for colocar numa empresa ou para provedor de internet, é bastante complicado. Você vai ter muito problema, não recomendo, tá? Mas você vai perceber aqui, por exemplo, num teste de velocidade, que os links eles vão ser mais bem utilizados. Vou fazer um teste de velocidade aqui para vocês verem. Esse aqui é meu link 1, né, minha primeira operadora. Vocês percebem que ele já está batendo lá, ó, 60 e poucos mega. Vamos lá nas interfaces, ó, 15 mega em um, 40 e pouco em outro. É porque esse link, na verdade, que eu estou colocando, esse aqui, ele está em produção, só que numa outra RB, então deve bater a velocidade certinha dos 50 mega nessa RB, né? Então vai dar esse 55, se fosse somar os dois, né, entre aspas, né, não é somar, mas se ele estivesse usando os dois links na sua totalidade, daria aí 65 megas, tá? Não deu isso em função do tráfego que eu já tenho depois dessa RB, né? Mas enfim, ele usa melhor dessa forma o balance, mas ele te traz muitos problemas. Então recomendo que vocês realmente usem esse classificador aqui, que vocês não vão ter problema. Tá? E caso queira passar um determinado site fora do balance, né? Você pode estar definindo através de lista aqui, ó, criando os sites que você quer passar por fora do balance, tá? E aí essa regra vai fazer a aceitação desse pacote, né? Gente, é isso, tá? Eu espero ter ajudado aí com o pessoal que estava com dúvida de como fazer com PPPoE, tá? O nosso canal tá agora, a gente estava parado há algum tempo e a gente está colocando novos vídeos aí com dicas, né, sobre sistema de roteamento, MikroTik, pfSense. Assim que tiver novidades, a gente vai estar colocando no canal novamente aí, tá? Novos vídeos. Obrigado pela atenção de vocês aí e tenham um bom dia, gente.